O peregrino, estudo 7. Quando o mundo oferece um caminho mais fácil. É sobre isso que nós iremos falar hoje. O peregrino vai se deparar com um personagem chamado Conselheiro Mundano, que é a falsa sabedoria, e nós iremos meditar um pouco sobre essa falsa sabedoria que se apresenta com moralismo e a sabedoria do Evangelho. Quero começar lendo o texto de Provérbios, capítulo 14. Provérbios 14. Capítulo 14, versículo 2. Lembremos do tema do nosso estudo. Estamos falando sobre peregrinação, sobre caminhada cristã. O livro é base para a gente compreender esse assunto tão bíblico e tão importante em nossa caminhada. Provérbios 14, 2. O que anda na retidão teme ao Senhor, mas o que se desvia de seus caminhos o despreza. Versículo 12. Há um caminho que ao homem parece direito, mas o fim dele são os caminhos da morte. Há caminho que ao homem parece direito, que de acordo com a sabedoria do homem parece direito, mas o fim dele são os caminhos de morte. Retomando um pouco do que já vimos até aqui, o personagem principal desse livro, o cristão, aprendeu muitas coisas depois que ele foi despertado a consciência, a verdade, conhecimento a respeito de si mesmo, conhecimento a respeito da cidade. Ele descobriu que a cidade da destruição não era o seu verdadeiro lar. Ficou inquieto por estar ali naquela condição e ver a cidade naquela condição. Foi analisar no livro que ele tinha com ele uma palavra de esperança, quem sabe, um caminho, mas a palavra, o livro revelou a ele mais e mais a realidade da cidade, a realidade de sua própria vida. E isso fez com que o peso se tornasse maior, o fardo se tornasse maior. E mesmo assim ele foi em busca de resposta, de esperança, de algum sentido para a sua vida que ele não via ali na cidade. E encontrou nesse caminho alguém para trazer uma palavra de esperança, ou uma boa notícia, que é o evangelista. E ele encontra esse evangelista, que diz para ele um caminho. Olha, você está vendo aquela porta estreita e ele não consegue ver muito bem? E a grande palavra do evangelista foi: você está vendo a luz? Fixe os seus olhos naquela luz, segue ela. A luz ele conseguia ver. E assim ele foi, saindo da cidade e indo em direção à luz. E nesse caminho se deparou com muita resistência, com muitas dificuldades. Se deparou com um personagem chamado Obstinado, que tentou trazê-lo de volta à força, e também com outro personagem chamado Flexível, que acompanhou ele na viagem, até que ambos caíram no pântano do desânimo, no pântano da desconfiança. Nós vimos o Flexível desistir logo nesse primeiro desconforto, porque ele caminha junto com o cristão, até deseja ali as glórias do céu, mas no primeiro tropeço o Flexível decide abandonar e voltar para a cidade da destruição. E o peregrino continuou diligentemente rumo
a caminhada em sentido à porta estreita. E ali ele foi resgatado pela mão graciosa do auxílio, que é uma representação da graça presente de Deus, da presença do Espírito Santo, da presença de Cristo diante de nossas incertezas, de nossas quedas, que está ali sempre oferecendo a mão para nos resgatar. E eu até citei no final da aula passada o Salmo 40, no verso 1 a 2, onde o salmista diz: esperei confiantemente no Senhor, e Ele se inclinou para mim e me ouviu o meu socorro quando eu clamei. E Ele tirou-me de um poço de perdição, ou seja, de um pântano, de um lamaçal, e colocou meus pés sobre uma rocha e firmou os meus passos. Essa foi a experiência do cristão do pântano. Enquanto estava afundando com dificuldade, fixou os olhos na direção da porta estreita, apesar da queda. Diferente do flexível, que na primeira queda volta à cidade, ele não, ele continua, ele prossegue. E então ele recebe auxílio. E o auxílio o tirou desse poço e firmou ele num caminho firme. Davi, nesse Salmo 40 que eu acabei de citar, ele esteve também nesse pântano, assim como tantos outros homens e mulheres de Deus, em busca da verdade, da vontade de Deus, se deparam com este pântano. E quem o tirou de lá? Foi o auxílio. Então, na luta contra as quedas da caminhada, que faz parte, quando você estiver afundando ali no pântano do desânimo, pare de olhar para a lama, para de olhar para os seus pecados, para de olhar para o seu passado e comece a fixar os olhos cada vez mais nas promessas de Deus, nas promessas de perdão, nas promessas de graça. O peregrino, estou resumindo aquilo que a gente viu na semana passada, ele em meio à lama, o auxílio disse que mesmo em meio à lama há uma ajuda, aonde com os pés a gente pode tatear ali o fundo da lama e encontrar ali algumas pedras que nos ajudarão a caminhar. E essas pedras representam a palavra de Deus, a promessa de Deus, sua presença, que mesmo em meio à lama vai nos conduzindo, vai nos fortalecendo. E Ele, de acordo com a nossa fé, vai nos resgatando, porque diligentemente o peregrino na lama buscou a Deus, buscou auxílio, ele buscou o caminho da sua redenção, que é esse caminho na porta estreita. Então, a gente terminou na aula passada falando sobre isso e a gente começa pensando a respeito disso, já como uma aplicação para as nossas vidas, que diante do pântano a gente tem que buscar no Senhor auxílio, firmar os pés em Jesus, igual Pedro diante da tempestade, que ele viveu a fé, e é a fé de todos. A nossa fé se fundamenta em fixar os nossos olhos em Jesus. E se os nossos olhos estiverem fixos em Jesus, como a gente acabou de cantar, a nossa alma será iluminada, para que a gente possa andar como Jesus. E Pedro anda ali como Jesus sobre as águas. Jesus não repreende Pedro, Jesus fala, vem. Por quê? Porque esse é o fim de nossas vidas, fixar os olhos em Jesus e caminhar como Ele. Mas na caminhada a gente se desvia muitas vezes e cai. Então a gente tem que se firmar na promessa de Jesus, de que Ele nos perdoa, Ele nos auxilia. E agora o peregrino continua em terra firme, mas surge um novo perigo, e talvez seja um dos mais sutis e sedutor de toda a peregrinação, porque dessa vez o perigo não é uma ameaça aparente, mas é uma ameaça vestida de sabedoria, que não vai dizer para a gente, olha, não abandone Deus, sai dessa vida. Não, mas vai dizer, olha, existe um caminho mais fácil.
esse caminho está muito estreito. Existe um caminho mais tranquilão, mais atual para os nossos dias, vamos assim dizer, né? E podemos cair sem que percebamos, por haver uma atmosfera, por haver um bando indo para esse caminho, a gente pode achar que tudo isso seja normal, mas não é. A gente vai ler o texto que está no final da página 25. Eu quero ler o fim aí do flexível novamente, no parágrafo 36. Finalzinho aí da nossa página 25. Antes dele encontrar com o sábio desse mundo. Todos comigo? Quando eu falo parágrafo, é o que está em colchete aí, tá bom, irmãos? O que está em chaves, isso mesmo. Não é colchete, não, chaves, isso mesmo. E a página 25. Todos comigo? Diz assim: Então vi em meu sonho que, a esse tempo, flexível já havia chegado em casa novamente, recebera a visita de seus vizinhos. Alguns deles chamaram-no sábio por decidir retornar. Alguns outros chamaram-no tolo por se expor a tamanho perigo ao acompanhar o cristão. Outros ainda zombaram de sua covardia, dizendo: fosse eu, tendo já me arriscado a correr perigo, não desistiria tão facilmente ao enfrentar pequenas dificuldades. Então, flexível, ele começou a se esquivar deles, envergonhado, até que acabou por ganhar confiança, se auto-afirmando ou se auto-justificando. Em sua ausência, porém, escarneciam do pobre cristão. Isso somente tenho a dizer sobre o flexível. Esse foi o fim do flexível, comentamos na semana passada. Ele volta para a velha vida, as pessoas vão olhar, alguns vão escarnecer, alguns vão ficar alegres. Nossa, que bom que você voltou a pensar igual a gente, a ser como a gente, que bom. E outros vão zombar dele, porque verão falta de coragem, falta de convicção para seguir firme no caminho. Porque ele era flexível, muito flexível, tinha pouquíssima firmeza. E o fim dele foi trágico, porque a gente tem em nosso coração uma tendência, né, para lidar com a nossa dor, a buscar algum lugar de escape, sem que a gente perceba. E ele começou a ganhar confiança, talvez nessas palavras que ele foi desenvolvendo na cabeça dele, palavras do inimigo, e ele foi se auto-afirmando. Talvez esse seja o melhor caminho mesmo, não devia ter ido lá. Ele foi se convencendo de que ele estava fazendo aquilo que devia fazer. Porque afinal, Deus não me fez para sofrer. Já no início da caminhada já vem essa lama. O melhor foi ter voltado mesmo. Enfim, isso fala muito sobre o que é a alma humana desprovida da graça de Deus. É um auto-engano, uma auto-afirmação, auto-justificativas, que nos leva à perdição. Aí segue. Cristão continuou, andava sozinho, mas persistia na caminhada. Ele avistou de longe alguém atravessar a campina em sua direção. Encontraram-se no momento que se cruzaram caminhando em direções opostas. Ou seja, o cristão estava indo para o lado e esse personagem que está aparecendo estava no caminho oposto. Isso é simbólico. O cavaleiro atendia por sábio mundano e habitava em uma cidade grande, conhecida por política carnal. Desculpa, isso mesmo, política carnal. Que estava situada não muito longe do lugar de onde viera cristão. Estava perto. Mas ao passar por cristão, teve fortes suspeitas sobre quem poderia ser, pois os rumores acerca da partida de cristão da cidade, da destruição, haviam se espalhado intensamente, não somente na própria cidade, como também na circunvizinhança,
E observando sua caminhada laboriosa, seus suspiros e gemidos, o sábio mundano entabulou uma conversa que começa assim. O sábio diz: olha, para onde segues caminhando sobrecarregado assim, amigo? E o cristão disse: olha, sobrecarregado estou de fato. Talvez mais do que tenha estado qualquer outra criatura. Quanto à tua questão acerca de para onde sigo, digo-lhe, Senhor, caminho em direção à porta estreita que fica adiante. Fui informado de que lá serei instruído sobre como livrar-me desse pesado fardo. O sábio disse: tem esposa e filhos? Ele respondeu: sim, mas esse fardo toma-me tanto as energias que já não me deleito neles como antes. Para mim é como se não os tivesse. E o sábio pergunta: darás ouvidos ao conselho que tenho a lhe dar? O cristão responde: olha, se tuas palavras forem boas, lhe darei ouvidos, porque eu estou necessitado de um bom conselho. E o sábio começa a aconselhar ele dizendo, primeiramente: olha, te livres desse fardo o mais rápido possível, até que o faças, não terás paz de espírito, nem será capaz de desfrutar os benefícios das bênçãos que Deus concedeu a ti. E o cristão responde: o que procuro é justamente isso, me livrar desse grande peso. Todavia, não posso fazê-lo sozinho, e nenhum outro homem no país fora capaz de retirá-lo de meus ombros. É com esse propósito que caminho naquela direção, como lhe disse, pretendo livrar-me deste fardo. E o sábio pergunta: e quem lhe deu instrução de seguir por aquele caminho a fim de livrar-se dele? E o cristão responde: um homem que pareceu-me ser bom e honesto. Se bem me recordo, seu nome é Evangelista. E o sábio disse: maldito seja quem lhe deu tal conselho. Não existe no mundo caminho mais perigoso e cheio de obstáculos que esse. É só o que encontrarás se seguires esse conselho. Percebo que, mesmo a essa altura, já encontraste algumas das dificuldades que o caminho oferece. Pois bem, vejo a lama do pântano da desconfiança sobre ti. O pântano é apenas o princípio dos sofrimentos que acometem aqueles que persistem em seguir por este caminho. Tenho mais idade que tu. Atenta-te às minhas palavras. Estás propenso a encontrar cansaço, dor, fome, perigo, nudez, violência, feras selvagens, dragões e escuridão. Resumindo em uma única palavra, o caminho lhe trará a morte e tudo o que acompanha. Confirmo tudo o que digo pela experiência de pessoas que conheci. São grandes testemunhas. Por que um homem renunciaria à própria vida assim, tão facilmente, ao dar ouvidos aos conselhos de um estranho? E o cristão responde: porque esse fardo sobre minhas costas é para mim mais terrível que todos os males que mencionei, ou que mencionaste, Senhor. Não me causa temor o que possa encontrar pelo caminho, se esse me levar a estar finalmente liberto deste fardo. E o sábio pergunta novamente: como chegou este fardo às tuas costas? E ele disse: ao ler esse livro que carrego. E o sábio responde: eu suspeitava que assim tivesse sucedido. Aconteceu contigo que antes também acontecera a outros homens fracos que, intrometendo-se em assuntos elevados demais para eles, acabaram por cair nessas ilusões. Ilusões essas que os impediram a travar as aventuras desesperadoras sem nem saber o que procuravam. Sei bem o que procuro, disse o cristão, ver-me liberto desse pesado fardo. E o sábio diz: por que procuras alívio? Um caminho que oferece tantos perigos? Principalmente porque, se tiveres paciência para ouvir-me, posso ajudar-lhe a obter o que deseja sem que precises enfrentar tantos males. Sim, a cura está ao alcance das tuas mãos. Além disso, em vez de tantos perigos, digo ainda que encontrarás segurança, companheirismo, satisfação. Senhor, eu rogo-lhe, diz o cristão, que reveles esse mistério a mim. E o sábio diz: atente-se. Olha, em uma vila adiante,
chamada moralidade ou moralismo, habita um cavalheiro que atende por legalidade ou legalismo. Homem muito criterioso e renomado, cuja habilidade lhe permite retirar dos ombros de outrem fardos como o teu. Até onde eu sei, tem feito um bom trabalho. Além disso, tem ainda a habilidade de curar a cabeça daqueles que não estão lá muito saudáveis das ideias por causa do peso do próprio fardo. Vá até ele e receba ajuda imediata. Sua casa não fica distante daqui, e caso ele não esteja em casa, o seu filho, um mancebo chamado civilidade ou cortesia, poderá servir-te tão bem quanto faria o pai. Afirmo que lá serás liberto do teu fardo. E se não estiveres convencido de retornar para a tua antiga casa, como eu também não estaria, podes mandar buscar tua esposa, filhos, pois na vila a que me refiro, há muitas casas vazias, disponíveis por preços justos. O custo de vila ali é barato e os benefícios são inúmeros. E o que fará tua vida ainda melhor? Com certeza. Serão os vizinhos, honestos, educados e de bons costumes. E depois de tantos argumentos, o cristão ficou indeciso sobre sua decisão e acabou, porém, por concluir consigo: se o que ele diz é de fato verdade, parece-me prudente seguir o seu conselho. E assim perguntou-lhe: Senhor, para que lado fica a casa então desse cavaleiro? E o sábio diz: olha, vê aquela colina à frente, aquele monte? Sim, vejo bem. Suba adiante aquela colina, a primeira casa que encontrares é a dele. Então, cristão mudou o caminho que antes seguia, a fim de agora encontrar a casa do Senhor, moralidade, e pedir-lhe ajuda. No entanto, quando se aproximou da colina, pareceu-lhe tão elevada, e o lado que dava para a margem tão íngreme, que lhe atemorizou a ideia de prosseguir em direção ao destino, com medo de que a colina deslizasse sobre a sua cabeça. Por isso, permaneceu ali, parado, sem saber o que fazer. Sentia como se o seu fardo estivesse ainda mais pesado agora do que quando iniciara a caminhada. Centelhas de fogo faiscavam na colina e faziam-no temer queimasse. E começava a suar e estremecia de medo. Quando os cristãos dão ouvidos a homens carnais, desviam-se do caminho que devem seguir e pagam um preço elevado por isso. Pois o mestre sábio mundano nada faz além de indicar ao santo o caminho para a escravidão e para o infortúnio. Amém, irmãos. Até aqui. Depois do pântano, o conselho ou o conselheiro mundano. Em outras traduções, aparece como o senhor sábio do mundo. Simboliza a inteligência lógica humana desprovida da revelação de Deus. É a lógica que busca reduzir e adaptar a fé em um tipo de bom senso social. Isso é a sabedoria mundana, que não desvia, não faz o cristão no sentido, volta, ele não fala sobre isso. Mas nesse caminho de fé, há um outro caminho aqui. Ele percebe o sofrimento do cristão, vê o fardo, percebe ali que ele está cansado, angustiado, ridiculariza a orientação que o cristão recebeu do evangelista e oferece uma solução prática que não haveria sofrimento na caminhada, de acordo com suas palavras, porque não foi isso que o cristão experimentou depois. Mas oferece uma caminhada sem sofrimento. Ou seja, faz algo aparentemente muito bondoso. Satanás, ele é cheio disso, em nos desviar desse caminho. Foi assim com Jesus no deserto. Parece bondoso, parece que quer cuidar da fome de Jesus. Está com fome, está sofrendo? Faz oração para transformar essa pedra em pão. Né?
Parece algo bondoso. Como eu disse, ele não disse para ele voltar para a cidade da destruição. Ele é mais sofisticado. Olha, você pode resolver sua angústia, seu problema, a angústia de alma, por outro caminho mais fácil. Não precisa ser por esse caminho estreito, por essa porta estreita, não. E o que isso revela sobre o coração humano? O ser humano, ele detesta o sofrimento, busca instintivamente e convenientemente um caminho de menor resistência. O tempo todo, ele busca isso. Agora, quando o Evangelho exige a renúncia, e isso é a verdade, a nossa mente produz uma sabedoria lógica de defesa para nos convencer de que Deus não pode ser tão exigente assim. De que a graça não é tão exigente, que a mensagem da cruz não é tão exigente assim. A gente desenvolve mecanismos para proteger a nossa carne. Como ela é enganosa, a gente não percebe esse próprio auto-engano. E essa é a sabedoria mundana. E é uma grande tentação. Nem toda tentação espiritual consiste em abandonar completamente a fé e voltar aos caminhos que antes vivíamos. Não. Às vezes a tentação consiste em substituir o evangelho da graça por algo que parece cristão. Como dizem hoje em dia, né? Tem sabor cristão, mas não é o caminho cristão. Parece. Só que é mais conveniente. É mais socialmente aceito. E vamos refletir a respeito disso. Por exemplo, a falsa solução que o conselheiro mundano, ele pergunta a cristão, por que ele carrega aquele fardo? Ali no parágrafo 38 até o 41, né? E o cristão explica que ele deseja se livrar dele. E a orientação que ele recebeu foi: vá até uma determinada vila e montanha chamada moralidade, lá no parágrafo 43, né? E procure um homem chamado legalidade, ou legalismo. Ali, esse homem poderá encontrar uma maneira de resolver sua situação. Então a proposta é essa. É o moralismo, é o legalismo. Você tem que mudar o seu comportamento. A proposta não é a cruz. Não é. É a lei. Porque esse monte aqui, lá no finalzinho do parágrafo 46, tem até a referência lá de Êxodo 19, Hebreus 12. Esse monte aqui representa o Monte Sinai, né? A lei. A gente tentar, pela moral, conseguir a justiça de Deus, a graça e a vida eterna. E na verdade o que nos redime é o caminho estreito, é a cruz, e não o legalismo. O que ele apresenta aqui é desempenho, é autossuficiência religiosa, e não Cristo. E isso é uma das tentações religiosas que nós podemos sofrer. Tentar resolver diante de Deus aquilo que somente a graça dele pode resolver. Isso é uma grande tentação. Por exemplo, né? A graça de Deus, ela nos cura, ela nos restaura, ela nos transforma, por meio da oração, da fé. Tiago chega a dizer que a gente, por confessar os nossos pecados uns aos outros, a gente é curado e sarado. Aí quando você não confia na graça de Deus, você até sabe que está no pecado. Aí de maneira legalista, você não confessa o seu pecado, e às vezes nem ao outro. Você muda o comportamento. Confia na sua própria força. Eu não vou fazer mais isso. Embora isso pareça arrependimento, de fato é, ou pareça, tem sabor de arrependimento, mas não é. Não é. A gente confia na graça de Deus. A gente quer se encher do Espírito Santo. Para que a gente seja cheio do Espírito Santo, a gente precisa se humilhar, ser humilde. Então, às vezes, o legalista é esse. Está aí perto da gente, tentando resolver diante da vida, diante de Deus, aquilo que somente o poder da graça pode resolver. Através da nova vida em Cristo e do poder do Espírito Santo. Então, a falsa solução. Outra questão. O problema não é querer viver corretamente.
Não. A gente precisa ser cuidadosos com relação a isso. A Bíblia tem uma moral elevada. Sim. A Bíblia tem para nós um caminho de santidade. Ela não é contra a moral, ela não é contra a santidade. Pelo contrário, 1 Pedro 1,16, Deus nos chama. Assim como é santo aquele que vos chamou, sede vós santos também em todo o vosso proceder. Mas qual que é o problema? É quando a gente transforma a obediência exterior em fundamento da nossa redenção. A gente fala ainda para as pessoas como a gente mudou, o que a gente fez. E às vezes aquilo é desprovido da graça de Deus. Isso é trágico. Tão trágico que às vezes a gente tem que se segurar nos exemplos. Para que as pessoas não pensem que a gente está indo contra elas. Pelo contrário. Mas é trágico. Mas há uma diferença enorme entre porque Deus me salvou, porque a graça me salvou, então eu vou obedecê-lo. Entre se eu obedecer suficientemente, Deus terá misericórdia de mim, Deus vai me aceitar, Deus vai me amar, Deus vai me perdoar. Existe uma diferença gigantesca. A primeira é o Evangelho. E a segunda é a religião sem a graça de Deus. É o legalismo. Um pouco mais sobre a diferença entre o Evangelho e o moralismo. Outra reflexão. A gente pode resumir assim, que o moralismo diz: mude sua vida para que Deus o aceite. E a graça não. O Evangelho diz: Deus o perdoou e o recebe em Cristo. Por isso, seja santo, purifique-se. Deus o chamou, Deus o perdoou. Tudo aquilo que éramos incapazes de fazer, Cristo fez na cruz. Seu sangue nos remiu de todo pecado. Por isso, se santifique, se purifique. Por isso, pela fé, se entregue a Ele para que você viva uma vida nova. A ordem é tudo. Santidade cristã não é uma escada que usamos para subir até Deus. Não. Mas a santidade, ela é fruto de uma vida que já recebeu a graça de Deus. E essa graça, ela desce. Não é o homem se elevar. É o Cristo que se encarna e vem à terra. É o Espírito Santo que desce. Essa tentativa do homem tentar se achegar a Deus sem a graça de Deus é satânico. É a tentação de Adão e Eva. Tentar ser como Deus sem Deus. Deus não chamou para ser imagem e semelhança dele. Deus não chamou para ser santo como ele, para ser amoroso como ele. Mas a proposta do inimigo é sem Deus. Sem Deus, vá. Há muitos recursos aí do mundo, ensinando para a gente moral, amor, paz, civilidade, comunhão. E essas coisas são boas. Mas o mundo diz, olha, você não precisa de Deus para você viver esse ideal humano. Não, a graça é totalmente diferente. A gente carece de perdão, de justiça. A gente carece de Cristo. Por isso, a santidade vem como fruto da graça, de uma vida que já recebeu essa graça. E essa graça nos faz descer. Porque essa graça, ela desce. Por isso que, para caminharmos na graça, é só em humildade. Só servindo. Só amando como Cristo. Porque é isso que a gente recebeu de Deus. Isso vem dele, não vem de nós. Vem dele. Quando Paulo fala em Efésios 2,8, os irmãos conhecem bem esse texto. Porque pela graça sois salvos, por meio ou mediante a fé. Isso não vem de vós, mas vem de Deus. Não vem de obras, para que ninguém se glorie. Pela graça sois salvos, e a gente acessa essa graça pela fé. Não vem de obras, não vem de algo que nós fazemos para convencer Deus. Não, mas vem da fé, da submissão a Ele. Que inclusive a fé é graça dele sobre nossas vidas. Mas ele acrescenta no verso 10,
Em Efésios 2, eu li o verso 8, agora o verso 10. No verso 10 ele acrescenta: e tudo isso é a graça de Deus, pois somos feituras suas, criados em Cristo Jesus, regenerados, nascidos de novo. Somos feituras suas, criados em Cristo Jesus para as boas obras, para a santidade, para o amor, do qual Deus preparou para que nós andássemos nelas, nas boas obras. Quando Paulo escreve a Tito, capítulo 2, verso 14, ele diz que Cristo se deu por nós. Tito 2,14. Cristo se deu por nós, a fim de nos remir de toda a iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. O zelo pelas boas obras, pela obediência, pela ética, pela moral, pela santidade, ela é fruto da graça de Deus. Então, primeiro a graça, perdão, amor, reconciliação. E depois, sim, a graça salvadora, ela é transformadora, ela é purificadora, ela nos conduz à santidade. E isso é o aspecto visível dessa graça de Deus em nossas vidas. Sim. Então, é a consequência, é o fruto. Então, existe uma diferença, então, entre o evangelho e o moralismo, da graça e da religiosidade. O sábio mundano, ele conhece aqui uma parte da verdade. E essa é uma reflexão também. Ele conhece uma parte da verdade. Ele não está aqui completamente errado em tudo. Ele sabe que uma vida desordenada, ela é perigosa, sim. Sabe que o pecado destrói. Sabe que a vida precisa de mudança. Todo mundo fala a respeito disso. Mas sua solução está totalmente errada. Isso nos ensina algo importante. Por quê? Uma meia-verdade, ou aquilo que parece uma verdade, ela é mais perigosa do que uma mentira evidente. Uma nota de R$50 falsa, ela é mais perigosa do que se nos dessemos ou se nos desse uma nota de R$300. R$300 é uma mentira evidente, não existe. Agora, uma nota de R$50, que parece verdadeira, mas é falsa, ela é perigosa. Ela é perigosa. E para conseguirmos, muitas vezes, discernir entre uma verdadeira e falsa, a gente tem que colocar na luz, né? Para ver ali os detalhes interiores. Há muitos exemplos que eu poderia citar isso. Falei uma vez isso com os homens. Uma meia-verdade é mais perigosa do que uma mentira evidente. Satanás, quando vai nos conduzir a um caminho de mentira, ele apresenta para nós várias verdades. Várias verdades. Verdades morais que a gente pode se apegar, mas aquilo não condiz com a verdade. A tentação de Jesus foi assim. Ele disse para Jesus várias verdades. Você é filho de Deus, milagre, Deus é o Deus de milagre, Ele quer fazer o bem para você. Ora para Ele para transformar essa pedra em pão. Muitas verdades, né? Muitas verdades. Olha, virá. Se você pular aqui desse monte, se arriscar na vida, sem a orientação de Deus, vai vir anjo para te buscar. Salmo 91, né? Porque dará ordem aos seus anjos, ele virá a teu respeito e te livrará. Muitas verdades sendo ditas. Mas aquilo não condiz com a verdade. Aquilo é para desviar Jesus do caminho estreito, do caminho de cruz, do que é ser um filho de Deus, o Cristo, que ele fala, ele revela em Mateus 16. É aquele que nega a si mesmo e toma a sua cruz. Importa que o Filho do Homem venha para isso. Ele no batismo, o Filho de Deus vem para que se cumpra a justiça. Se colocar no lugar dos pecadores e redimi-los. E Satanás queria desviar Jesus da verdade do Espírito, com várias verdades, sem sentido espiritual. E isso é muito perigoso. O erro mais perigoso não é necessariamente aquele que parece absurdo. Às vezes é aquele que possui verdade suficiente para parecer convincente para nós, mas não tem nada de Cristo. Só tem ego,
Satanás quer que Jesus volte a si mesmo. Pense nele. Só tem ego. Quer saber se uma verdade te conduz a Cristo? Tem sacrifício da sua parte? Tem mansidão? Tem humildade? É oportunidade para você servir? Ou não? Ou você tem as suas verdades e se defende? Porque o seu ego foi ferido? Você não foi satisfeito em suas expectativas? As pessoas não te entendem, enfim, e você se apega a muitas verdades que até os outros fizeram contra você, mas aquilo não tem a verdade de Cristo. Porque tudo aquilo que você está pensando, falando, fazendo, não tem sacrifício, não tem entrega, não tem amor, não tem mansidão, não tem humildade, não tem luz. Então Satanás ele apresenta para nós várias verdades, muitas verdades, e que não tem o sentido espiritual da verdade. Devemos tomar cuidado com isso. Esse perigo. Outro perigo de uma religião sem cruz. É o grande perigo nosso aí de cada dia, do evangelicalismo dos nossos dias. Uma fé sem cruz. É possível ir à igreja, ler a Bíblia, conhecer muitas doutrinas, ser moralmente respeitado na comunidade ou na cidade, não beber, não fumar, não falar palavrão, não dar escândalo, ser educado com as pessoas, e ainda assim não ter compreendido o Evangelho de Cristo. E ainda assim não estar vivendo na graça de Deus. Muitas pessoas vivem assim também. Às vezes de outra religião. O cristianismo não é simplesmente seja uma pessoa melhor, seja uma melhor versão de si mesmo. Não, se fosse assim, Cristo não precisaria morrer em nosso lugar. O Evangelho da cruz existe porque nosso problema é mais profundo do que comportamento. O nosso problema é a iniquidade, é a corrupção da natureza humana. Porque mesmo fazendo coisas boas, às vezes ela usa aquela coisa boa para se desviar do seu propósito em Cristo. Se desviar do amor, de uma vida sacrificial, de justiça, de bondade e verdade. Nosso problema é a iniquidade. Corrupção da natureza por conta do pecado. Onde abundou o pecado, superabundou a graça. Mas o salário do pecado é a morte. A gente precisa de nova vida. De uma nova humanidade. Jesus é o novo Adão. E por meio dele há uma reconciliação com o eterno propósito de Deus. Esse é o Evangelho. O Evangelho não é ser uma pessoa melhor. É ser uma nova pessoa em Cristo. E a partir de Cristo, ser aquilo que Deus quer que sejamos. A gente precisa de um Salvador. E não de uma nova moral elevada. E esse é o perigo de uma religião sem cruz. Foca muito na moral, no comportamento. Mas pouco foco na cruz, no novo nascimento, na nova vida que Cristo oferece. No parágrafo 46, que é o parágrafo final aí, a gente vê aí a montanha da legalidade. Não vou ler, só vou citar aqui e refletir. Ele segue o conselho que ele recebeu e ele vai para essa montanha. Mas quanto mais se aproxima da montanha, mais ela parece ameaçadora e ele é ameaçado pelo fogo, pelo peso do fardo que duplica. E aqui é uma representação interessante da lei de Deus, dada no Monte Sinai. Na minha Bíblia, no livro aí tem uma referência, né, de Êxodo 19, 16 e 18, Hebreus também 12 e 21, que é justamente, né, a cena onde o povo está ali subindo, apavorado, porque na lei, ali há uma revelação de Deus, de trovões, o povo não conseguia acesso, pelo contrário, todo mundo com medo, vai só você, Moisés, porque a gente não quer se envolver nisso não, né? E é isso que é a experiência do peregrino, quando ele caminha para esse caminho de moralismo. Ele se vê incapaz de se achegar a Deus, incapaz de subir ao monte.
totalmente incapaz. A lei, Paulo fala em Romanos 7, né? Ela é santa, ela é justa, ela é boa, sim. Isso não quer dizer que ela seja ruim. Mas ela não nos foi dada para nos salvar. Muito menos sermos salvos pelo nosso desempenho em querer obedecê-la. Não, ela foi nos dada para revelar o nosso pecado. Paulo diz em Romanos 3:20, no finalzinho do verso 20, que é pela lei que vem o pleno conhecimento do pecado. Ela revela sim a santidade de Deus e revela quem nós somos diante da santidade de Deus. Pela lei vem o conhecimento de que nós somos pecadores e que carecemos de uma salvação fora de nós. O espelho, ele mostra, ele revela a condição da alma. A lei revela a condição da alma humana. Porque a lei não mira só no comportamento, a lei mira no coração. É amar a Deus de todo o coração, de toda a alma, com toda a força. Jesus, quando vai dizer, visto que foi dito nos antigos, não matarás, não adulterarás, eu, porém, vos digo. Você pensar, desejar mal contra outro, você já está pecando. A lei revela que somos culpados. O problema não está nela? Não está no espelho. Mas o espelho é incapaz de trazer para nós nova vida. O problema, ao olharmos a lei de Deus, é entendermos que o nosso maior problema somos nós mesmos. O problema somos nós. O problema da sua vida é você. É o seu pecado. É o seu coração inconverso. Só falta de humildade, de mansidão, de amor. A lei revela isso. Revela a pureza de Deus e a nossa impureza. E a nossa incapacidade de se salvar. Por isso a gente precisa de Cristo. Por isso a gente precisa de um Salvador. E essa cena aqui do livro do peregrino, na casa ali do legalista, é a ilustração perfeita da crise que aconteceu na igreja aos Gálatas, quando Paulo escreve em Gálatas 3, versículo 1, até o versículo 3. Eu vou citando textos, irmãos, os irmãos vão acompanhando aí devagarzinho, né? Eu acho que o Danilo até, é rápido no gatilho, né? Ele chega a dizer aí, em Gálatas 3, Gálatas insensatos, quem vos fascinou para não obedeceres à verdade? A vós, perante os olhos de quem Jesus Cristo foi evidenciado, crucificado entre vós? Só quisera saber isso de vós. Recebestes o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Sois vós tão insensatos que, tendo começado pelo Espírito, acabeis agora na carne ou na lei? Gálatas insensatos, quem vos fascinou a se esquecer da graça de Deus, a voltar às coisas insensatas? A lei de Cristo, do Evangelho, é a lei do Espírito que ele vai falar em Romanos 8. Daqui a pouco eu vou ler Romanos 8 com os irmãos. Mas ele diz, talvez ele diz para a gente isso, né? Olha, que insensatez de vida você está vivendo, tentando pautar o seu comportamento apenas, tentando viver uma vida melhorzinha, sem depender da graça do Espírito, sem depender da unção dele, sem depender da força que vem dele, que a gente busca pela oração, pelo quebrantar. Que isso? Vocês estão voltando à carne? Você acha que é isso que resume a nossa fé? É o pode ou não pode? Não. Tem se perdido. Então, a montanha da legalidade nada tem a ver com a graça de Deus. E outra reflexão, quando a religião se torna uma forma de esconder o nosso pecado, ou quando a religiosidade, o moralismo, é uma sutileza para a gente se esconder. Porque às vezes, muitas coisas boas
que nós fazemos, e a gente não para, às vezes, de fazer coisas moralmente boas, é porque a gente não consegue se deparar com a gente mesmo em meditação, em reflexão. A gente não consegue olhar para dentro. E às vezes a gente fica igual Marta, fazendo muitas coisas boas, mas sem direção interior. Servimos, trabalhamos, organizamos, cantamos, participamos, oramos, cultuamos, mas não confessamos o pecado, não tratamos ele. E Deus revela, mas quem confessa é a gente, quem se arrepende é a gente. O Espírito Santo revela. A gente se volta diante da revelação. É possível estar muito ocupado com as coisas de Deus e ao mesmo tempo estar fugindo de Deus o tempo todo. Está fugindo da cruz o tempo todo, indo de culto a culto, de louvor a louvação, pregação a pregação, internet, só vendo coisas de Deus, mas fugindo do caminho da cruz. É possível. O maior exemplo que nós temos disso são os fariseus. É um exemplo clássico. E Jesus não acusou simplesmente a falta de religiosidade deles. A religiosidade, ela fazia parte, o rito, a liturgia fazia parte, mas Jesus os acusou de uma religião exterior sem transformação interior. Mateus 15:8. Esse povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Mateus 5:8. O coração está longe de mim. Honra com os lábios, mas o coração está longe dele. E como eles faziam para esconder o seu próprio pecado? Eles gostavam de orar nas praças, nas esquinas, gostavam de dar moral para as pessoas, gostavam de pregar, gostavam de, enfim, de viver a religiosidade que nós estamos acostumados a viver. Mas não tinham a capacidade, ou perderam no caminho, se perderam, de olhar para o próprio coração, de ir para o quarto, como Jesus vai dizer, não oreis como os hipócritas, mas vai para o seu quarto, vai lá ter um encontro com Deus, sincero, deixa Ele abrir o seu coração, deixa Ele dilatar. Vai, a graça, ela flui disso, onde Deus transforma o seu coração, e a partir de então, sim, há coisas elevadas, morais a viver, mas é a partir da graça, é de quem confia no poder de Deus, na presença dEle. Quando os fariseus, ou quando Jesus vai nos ensinar sobre oração, jejum, esmola, ele sempre cita os fariseus. Vocês não vão ser como eles. A justiça de vocês tem que exceder muito a dos escribas e fariseus. Então vocês vão orar assim, vão jejuar assim, vão ajudar os mais pobres assim. Mas o que é interessante? É que os fariseus faziam coisas santas, mas o coração estava desviado de Deus. Satanás não era contra aquela liturgia dos fariseus. Não era contra. Desde que o coração deles estava afastados da comunhão íntima com o Pai, para eles fazerem tudo em amor, Satanás estava dominando. Sabe, irmãos, Jesus nem chamou os samaritanos, os macumbeiros, seja lá quem for, de filhos do diabo. Mas os fariseus Jesus chamou. Nós temos como pai Abraão, né? Jesus disse, olha, se o pai de vocês fosse Abraão, vocês seriam cridos em mim. Mas na verdade o pai de vocês é o diabo. Ele é mentiroso desde o princípio. Então eles faziam certas coisas que eram verdades. Eles oravam, jejuavam, liam a Bíblia, iam para o culto. Mas aquilo não condizia com a verdade. O coração deles, à medida que faziam essas coisas, presta atenção, à medida que faziam essas coisas, mais se desviavam do caminho do Senhor. Da conversão genuína, da humildade. E é uma armadilha terrível. Terrível. Não depender da graça de Deus é um pecado gigantesco. É um pecado gigantesco contra Cristo, contra o Espírito Santo. Mas, quando a gente vai se deparando
com a verdade sobre nossas vidas, que a lei expõe, a gente vai depender da graça. A gente vai correr para ela. Vai correr. Então, o diabo, ele vem como esse sábio mundano, oferecendo virtudes humanas para nos afastar da humildade da cruz. A falsa virtude, baseada na moralidade, é mais difícil, muito mais difícil de curar do que um vício escancarado de um pecado escandaloso. Tanto é que eles ficaram conhecidos como hipócritas, mesmo tendo tanto contato com Jesus, porque Jesus era fariseu também, era judeu, ele pregava na sinagoga. Não é pecado ser fariseu, mas o testemunho de hipocrisia ficou tão evidente que quando você diz para alguém, você é um fariseu, logo nos remetemos à hipocrisia, ao moralismo, com muita religiosidade, sem humildade. Essa é a desgraça da religiosidade. É isso que ela faz com a gente. A gente tem que se perguntar, será que eu tenho me desviado do caminho do Senhor? E será, eu venho para a igreja para me desviar ou para me encontrar? Porque eu posso estar aqui me desviando, aliviando, de repente, um fardo, de maneira exterior, buscando aprovação através de tantas coisas morais, através do serviço, da aparência religiosa, do conhecimento bíblico, da reputação, da moralidade, da comparação com as outras pessoas, porque sempre vamos achar pessoas muito piores que nós, de acordo com a nossa moral, né? Mas o Evangelho, ele nos convida a abandonar essa vida. Essa vida, ela é mundana. Mundana. Cristo é maior do que tudo isso. Muito maior do que a nossa legalidade. A vida cristã é muito maior do que isso. Ele veio fazer em nós aquilo que nós somos incapazes. E aquilo que a lei também é incapaz. Ele veio nos dar uma nova vida. Olha o que diz Romanos 8. Romanos 8 está no contexto aí de Romanos 7, onde Paulo vai dizer, ou vai revelar para nós o fardo dele. Romanos 7, ele diz, olha, na carne, com a minha desenvoltura, com o meu desempenho, o bem que eu quero fazer, eu não consigo fazer. O mal que eu não quero fazer, eu acabo fazendo. Aí qual é a conclusão de Paulo? Miserável. Miserável homem que sou. Depravado homem que sou. Capítulo 7, verso 24. Miserável homem que sou, quem pode me livrar do corpo dessa morte? Aí ele dá graças a Deus no verso 25. Graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. Assim que eu mesmo com entendimento sirvo a lei de Deus, mas com a carne a lei do pecado. Portanto, Romanos 8:1. Portanto, agora, nenhuma condenação há para aqueles que estão em, essa é a fé, aqueles que estão em Cristo Jesus. E esses que estão em Cristo Jesus, eles não andam segundo a carne, segundo a legalidade, o legalismo, mas segundo o Espírito. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus nos livrou da lei do pecado e da morte. Isso é Evangelho. Aquilo que for impossível a ler, no que estava enfermo pela carne, né? Isso fez Deus em semelhança da carne. Isso fez Deus enviando seu Filho em semelhança da carne do pecado, pelo pecado condenou o pecado na carne, para que a justiça da lei se cumprisse em nós. Para que a justiça da lei, e aqui é da lei do Espírito, se cumprisse em nós. Como que essa justiça se cumpre em nós? Que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Dá para estender aqui, irmãos, que ele vai falar sobre isso, sobre vida cristã, que é uma vida de andar no Espírito, na unção do Cristo. Depender do Espírito. Jamais depender de nós mesmos. Até na moralidade, a gente vai se dar mal. A gente vai julgar de maneira errada até os outros. A gente vai se apoiar naturalmente em nossa própria força, em nossa própria moral. A gente vai divulgar isso ainda. Olha, eu fiz isso, deu certo. Eu fiz aquilo, deu certo. Eu fui em tal lugar e deu certo. Faça isso também. Tem questões morais, tem questões... Tem questões boas? Tem questões boas. Mas você se fundamentou em Cristo. Isso está ligado com o seu chamado. Isso tem te conduzido ao serviço, ao amor, à misericórdia, ao sacrifício, à fé.
A nossa fé se baseia em Cristo. A gente não faz tudo certo para ser aceito por Deus. Até mesmo porque ninguém é capaz disso. Mas porque Cristo fez por nós aquilo que nós não poderíamos fazer, nós caminhamos a Ele. Depois os irmãos leem Hebreus 12, lá vai dizer que a gente tem se achegado a Cristo, o mediador, no verso 24. E não ao Monte Sinai, a lei, a acusação. Nós estamos chegando a Cristo. Cristo é a nossa justiça. Ele é mediador de uma nova aliança. Ele cumpriu toda a lei. Aquilo que nem mesmo o Senhor legalismo poderia cumprir. Ele tomou sobre si o fogo do Sinai que deveria nos consumir. E nenhuma moralidade humana pode nos salvar. Apenas a pessoa de Cristo. Apenas uma vida no Espírito. Porque nós somos salvos pelo Espírito Santo. O Espírito Santo vem operar em nós regeneração. Nova vida. Para quê? Para que podemos andar em Cristo, no Espírito, através de uma nova vida. E o que isso faz com a gente agora? Ou o que isso revela para a gente? Que nós devemos ter uma vida de dependência. E os mandamentos do Novo Testamento sempre é para depender. Sempre é orar sem cessar. É andar no Espírito. Sempre é permaneçam em mim. Permaneçam em mim. Porque toda a graça flui disso. Toda a boa moral, as boas obras vão fluir disso. E eu quero terminar trazendo uma reflexão profunda para os irmãos, para pensar no seu cotidiano até aqui. Você falha muitas vezes como eu, com Deus e com as pessoas. Você corre para Cristo diante da sua falha, diante do seu pântano? Ou você tenta recompensar? Você ora, se aquele com quem você errou é um cristão também? Vocês resolvem isso confiando em Deus para que não haja nenhuma raiz de amargura entre vocês? Porque o que nos cura é a graça, quando a gente se coloca em humildade. Ou vocês só deixam para lá e mudam o comportamento? E a gente sabe que se essa raiz não for tratada, ela vai crescer. E os frutos amargos virão. E o que tira essa raiz amarga? Essa dificuldade? Confessar os vossos pecados. 1 João. A gente tem que confessar os nossos pecados a Deus. Para que nós possamos ser perdoados e purificados. O propósito de passarmos pelos vales da vida é para sermos purificados pelo Senhor. Como? Confessando. Dependendo da graça. Não confiando na gente mesmo. Então, não tente equilibrar a balança fazendo algo bom. Para compensar muitos dos seus pecados com relação a Deus, contra a igreja, contra a sua família, contra as pessoas que Deus coloca no seu caminho. Quando você se sentir indigno, tem que correr para a cruz. Começar a buscar o Senhor. E a não buscar uma religiosidade vazia, mas confessar, correr para Cristo e descansar na graça de Deus. Ela nos dará o poder para a gente superar o pântano da nossa própria desgraça, inclusive desgraça moralista, que só vai gerar mais peso em nós à medida que o tempo passa. Amém? Louvado seja Deus. Vamos orar, irmãos. Coloque seu coração diante de Deus, não despreze essa palavra, que Ele nos quebrante para a gente viver na graça dEle e não no legalismo. Deus não quer comportamento, Deus quer dependência. Vamos orar. Ó Deus Santo, Pai de amor, Deus de justiça, de santidade, essa é a revelação que nós temos do Senhor, Pai, na Tua palavra, assim também do Filho e do Espírito Santo que habita em nós, para nos dar esse conhecimento. E nós, diante do Senhor, confessamos que a nossa carne muitas vezes ama esses atalhos do moralismo religioso que a gente acabou de ler e meditar. Quantas vezes a gente tenta fazer isso, Senhor? Aliviar o peso da nossa culpa, vestindo uma roupa de autojustificação, de moralismo, de comportamentos novos, sem humildade, sem o quebrantamento e a dependência devida que nós devemos ao Senhor. Perdoa-nos porque muitas vezes ouvimos essa sabedoria dentro de nós, carnal, mundana e totalmente demoníaca. De fato, a Tua lei santa, ela nos mostra a Tua santidade, revela o nosso pecado,
Mas também, Pai, ela serve como esse caminho de humilhação para a gente se aproximar da Tua graça. E que a Tua graça, Pai Santo, não o nosso mérito, mas que a Sua graça seja o nosso guia, é o nosso abrigo. E tira-nos de todos os atalhos que nos tira desse caminho de dependência da Tua graça, do Teu Santo Espírito, até que os fardos possam cair totalmente aos pés de Jesus, porque só Ele é capaz de nos dar verdadeiro descanso nessa vida. E em nome dEle que nós oramos, intercedemos pelas nossas vidas. Amém. E amém, Senhor.